Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom nós estarmos na casa do Senhor e unidos como igreja para louvar e bendizer o Deus Santo e Soberano. Nosso Deus é bom, pela sua misericórdia que dura para todo sempre, que existimos, que nos movemos e que adoramos a Ele. Nossa adoração só consegue chegar ao trono de Deus pelas lentes do Calvário. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. A nossa oração, nossos louvores não chegam a Ele por causa de nós, chegam apesar de nós. Ele decidiu nos tratar de maneira graciosa, apesar de nossa miserabilidade e de toda a nossa pequenez. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, e para tal eu quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Se é um culto de libertação, preguemos uma palavra que mencione libertação. Né? Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Quando se encontrar, pode dizer amém? Amém. Está escrito exatamente assim. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Você pode dizer amém? Amém. Se assente, por favor, e me preste alguns minutos de sua atenção, por gentileza. Imagine que você espere herdar dos seus pais uma fortuna, uma herança, ouro, diamante, esmeralda, enfim, muitas pedras preciosas e um patrimônio gigantesco. Mas o que você herda deste pai é uma dívida enorme, dívida tal que fará com que você pague por ela debaixo do chicote de um desconhecido, debaixo da liderança de alguém que você não teve comunhão. Você paga por uma aliança mal feita. Você paga por algo que os seus antepassados fizeram. E isso agora está reverberando sobre a sua vida. Uma dívida que passa de geração em geração. Mas ainda que você trabalhe a vida inteira e entregue tudo que você possui para se ver livre desta dívida, para deixar de ser escravo, pois aquele que deve, ele se torna servo daquele a quem ele está devendo. E ainda que você entregue tudo que tem, você não consegue pagar esta dívida. Se faz necessário, então, que haja intervenção de alguém de fora, de alguma pessoa que, vendo você penar, que vendo o seu pesar, que vendo as lágrimas nos seus olhos, que vendo a sua tristeza e as sucessivas derrotas ao longo da vida, intervenha na situação a fim de proporcionar a você a libertação tão esperada. É justamente neste cenário que está envolvido o capítulo de número 10, precisamente o versículo 27 do livro do profeta messiânico Isaías. Diz a Bíblia que começou a reinar no reino sul, chamado Judá, um rei chamado Acais. Quando Acais começa a reinar, Acais faz tudo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor.
Ele era agoureiro. Ele consultava o sol, consultava a lua, consultava os astros, as estrelas. Acas chegou ao ponto de sacrificar 2 dos seus filhos aos demônios. Um rei pagão, um rei sanguinário, um rei cruel, que de repente se viu encurralado. O que é que aconteceu? Diz a Bíblia que o reino norte, chamado de Israel, sendo reinado pelo rei chamado Peca, se reuniu com Rezim, rei este que governava a região da Síria. Ambos os reis se unem em uma emboscada para capturar a Acaz e os reis que haviam no reino de Judá. Diz a Bíblia que eles vinham pelo norte, e neste momento em que Acaz está preocupado com os adversários que vinham pelo norte, levanta-se então ao sul de sua terra, ao sul de Judá, um outro rei, uma outra nação. Tiglat-Pileser é o nome deste rei. Sua nação é a Síria. Não confundam os nomes. Ao norte vinha Síria e Israel. Ao sul vinha a Assíria. E a Assíria, governada por este grande rei, um rei vitorioso em todas as suas campanhas militares. Por onde passava, deixava um rastro de destruição e fazia com que os povos se tornassem dele escravos, tributários, devedores, subservientes. E a Bíblia diz que neste momento Deus irá usar a boca do profeta Isaías, que vai até a casa de Acaz, para dizer a ele que ele não deveria se preocupar com tudo que estava acontecendo ao seu redor, porque Deus, por amor a Davi, seu servo, iria dar vitória para Judá, caso ele voltasse a ouvir a sua voz. O que é que Acaz faz? Acaz diz: não, é melhor confiar nos deuses pagãos do que confiar em Deus. É melhor confiar nos demônios do que confiar em Deus. É melhor confiar no sol, na lua, do que confiar em Deus. O que ele irá fazer? Ele irá fazer aquilo que Deus não lhe ordenou. Ele vai enviar mensageiros até o reino assírio. Encontrar-se-ão eles com o rei Tiglat-Pileser. E quando se encontra com este rei, está escrito na Bíblia Sagrada que, se aproximando do rei, o rei irá dizer-lhes em uma possível aliança: para que eu possa ajudar a você, Acaz, e todo o reino sul, e todo o Judá, você precisará se tornar o meu servo. Você irá me servir, e toda a gente que estiver debaixo de tua liderança também será ou viverá uma vida na subserviência. Serão meus lacaios, serão meus servos, serão meus escravos. A Bíblia diz que Acaz, sem Deus no coração e sem senso daquilo que era seguro, que era certo, sem visão espiritual, a Bíblia diz que ele aceita fazer o acordo com Tiglat-Pileser. Diz a Bíblia que de fato Tiglat-Pileser vem e expulsa a ameaça de Israel, do rei Peca, e expulsa a ameaça do rei sírio, chamado Rezim. Agora Acaz pensa que está tudo bem. Agora Acaz pensa que terá paz. Afinal de contas, ele conseguiu se livrar de 3 grandes adversários, fazendo aliança com um deles, com o império que crescia sobremaneira nos seus dias, com um império que tinha muita prosperidade na época, com um império que tinha muito poder de reação, poder bélico, com um império que por onde passava conseguia alcançar vitórias extraordinárias, além do engano de Acaz. A Bíblia diz que o rei Tiglat-Pileser impôs a Judá e Acaz, seu rei, muitos juros, e esses juros serão chamados no versículo 27 de jugo. O jugo desse texto nada mais é do que os impostos
impostos que eram altíssimos, que Tiglat-Pileser obrigou Acais e Judá a entregar a ele. Ele pedia ouro, ele pedia prata, ele pedia pedras preciosas, e Judá não tinha em si forças para conseguir se libertar desta escravidão, pois tinha feito Acais uma aliança, e ainda que eles tentassem quebrar esta aliança, romper este pacto, eles não tinham força em si para reagir. Eles não tinham sabedoria o bastante para conseguir lidar com os altos juros, com os altos impostos que o rei Tiglat-Pileser lhes impunha. Diz a Bíblia que Acais irá falecer. Acais falece, deixando o seu povo uma dívida enorme. Acais falece, deixando para o seu povo uma dívida maldita, desgraçada, que os oprimia, que os humilhava, que os envergonhava, que os achatava contra o chão e contra a terra. Ele morre sem conseguir libertar o seu povo. Ele morre sem conseguir livrar o seu povo da dívida histórica que ele tinha feito outrora com o rei Tiglat-Pileser. Ele morre e deixa o seu povo debaixo de um jugo, e deixa o seu povo debaixo da escravidão, e deixa o seu povo debaixo do sofrimento, e deixa o seu povo debaixo da tristeza, e deixa o seu povo debaixo da derrota. A Bíblia diz que ele irá morrer, mas deixará um filho na terra que há de ser o seu sucessor. Qual o nome do menino? O nome do menino é Ezequias. Deus da glória. Meus irmãos, Deus, ao longo da Bíblia Sagrada, na maioria das vezes, se referia a seu povo como sendo animais, ou como sendo plantas, como sendo árvores. É obviamente que Deus fazia isso por boca dos seus profetas, por boca dos juízes, por boca dos reis, por boca dos sacerdotes, visando elencar, elevar ou denunciar, mostrar uma qualidade que havia no meio do seu povo. Há um patriarca que compara seus filhos a jumentos monteses. Obviamente, e quando ele fala isso, ele não fala em tom pejorativo, ele não fala de maneira negativa, mas ele olha para os jumentos e compara seus filhos aos jumentos, porque o jumento é um animal de grande força, e ele estava dizendo: os meus filhos são como jumentos, o meu filho é como jumento, porque tem grande força em si, porque a família será fortalecida com o passar do tempo. E aqui, nesse texto, Deus comparará o seu povo a um animal que está debaixo de um jugo, a um animal fraco, a um animal que um dia foi forte, debaixo da liderança do rei Davi, debaixo da liderança do rei Saul, quando servia ao Senhor. Todavia agora, esse animal está fraco, porque toda a sua força foi sugada por um rei chamado Tiglat-Pileser. Ezequias nascerá com uma dívida sobre os seus lombos, na qual ele não poderia pagar. Ele nascerá já sendo escravo da Assíria. A Bíblia diz que o rei da vez não é mais Tiglat-Pileser. O tempo deste passou. Quem reina agora é Senaqueribe. E a Bíblia diz que Senaqueribe está em paz com Ezequias e com Judá, enquanto Judá está pagando aquilo que tinha sido combinado outrora. Enquanto Judá está de cabeça baixa, havia paz, ainda que o povo de Judá estivesse sofrendo, estivesse angustiado. Imagina, um povo que trabalha, mas na hora de usufruir daquilo que trabalhou, que pedou, que sofreu, para usufruir daquilo que é fruto do seu suor,
eles não conseguem usufruir, porque seus adversários lhes impunham impostos terríveis, tiravam-lhes o sustento diário de suas famílias, de suas casas, de seus vizinhos. A sua trajetória estava prejudicada. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias assume o trono, Ezequias resolve fazer tudo contrário àquilo que o seu pai outrora tinha feito. O seu pai Acais tinha mandado fechar o templo. Ezequias manda reabrir o templo. O seu pai Acais sacrificava os demônios. Ezequias manda erguer um altar de adoração ao Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O seu pai proibiu o povo de trazer dízimos e ofertas. Ezequias diz: sacerdotes, se consagrem, busquem a Deus, porque a casa voltará a receber dízimos e ofertas para que Deus abençoe o seu povo. A Bíblia diz que Senaqueribe, ouvindo estes atos do rei Ezequias, de serviço prestado a Deus e de abandono aos demônios, acendeu-se a sua ira, e ele envia seus mensageiros uma carta acusatória, uma carta de ameaça para Ezequias, dizendo-lhes que se eles não parassem de servir a Deus, não parassem de adorar ao Senhor, não parassem de prestar culto ao soberano, ele iria invadir a cidade de Judá, ele iria obrigá-los a comer as próprias fezes e a beber a própria urina. Este desafio, esta afronta não passará despercebida pelos olhos de Ezequias. Ezequias, ao receber a carta de afronta, vai até a casa do Senhor, e na casa do Senhor ele se prostra para orar, e ele pede a Deus resposta. Quando ele está voltando para casa, Isaías irá interpelá-lo, irá dizer a seguinte coisa: ó Ezequias, não se atemorize com as palavras que enviou Senaqueribe, porque eu, o Senhor, pelejarei por você e por todo o meu povo. Diz a Bíblia que na boca do profeta Isaías estava então a resposta para a afronta, para a carta de Senaqueribe. Meus irmãos, talvez até neste momento você está me olhando e está pensando: presbítero, isso é só história, cadê a aplicação da mensagem? O que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque nós somos herdeiros de uma dívida que foi feita lá no livro de Gênesis, lá no jardim do Éden, quando o primeiro homem, chamado Adão, que servia a Deus, mas depois caiu, falhou contra o Senhor e contraiu uma dívida enorme, dívida tal que ele não poderia pagar. E esta dívida, chamada pecado, que entrou no mundo, que nenhum homem poderia pagar, passou para nós, e de geração em geração o pecado está aí, atormentando, massacrando, envergonhando, humilhando e escravizando. Mas a história não para por aí. Diz Paulo na carta aos Coríntios que assim como teve o primeiro Adão, também tem o segundo Adão. Diz Paulo, o primeiro Adão, ele era carnal, o primeiro Adão, ele era terreno, o primeiro Adão era pecador, mas o segundo Adão era celestial, o segundo Adão era espiritual, o segundo Adão não viu pecado. Do que é que Paulo está falando? É disso aqui. Paulo está dizendo que pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entra no mundo, toda a raça humana já nasce condenada, já nasce debaixo de um jugo de escravidão. A pessoa já nasce escrava do pecado, do erro. A pessoa não consegue, pela força do intelecto, pela força dos próprios braços, vencer, se livrar do pecado, se livrar da escravidão. Mas
a Bíblia diz que veio o segundo Adão. E onde está o segundo Adão, presbítero Rosimário? Evangelho, segundo escreveu São Mateus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel é enviado a uma virgem desposada com José e vai chegar perante Maria e a José: salve agraciada, pois você estará grávida e o varão que nascerá de ti será resposta para o choro de toda a raça humana. Ouça-me, ouça-me. Porque o segundo Adão é Jesus Cristo. O segundo Adão é celestial. Ele desceu do céu e ele vai fazer tudo aquilo que o primeiro Adão não fez. Se o primeiro Adão foi pecador, se o primeiro Adão desobedeceu, o segundo Adão vai até a morte em obediência e morte de cruz. O segundo Adão é limpo, é puro, é verdadeiro, é santo. Este segundo Adão, por meio do teu sangue, irá providenciar, promover uma libertação a todos nós. Será que é por isso que Deus se reporta ao seu povo dizendo: tadinho do bichinho de Jacó, mostrando que aquele povo de Israel era uma figura para nós, era um simbolismo para nós da era atual. Pois se Israel está debaixo da carga, aliás, se Judá, meus irmãos, está debaixo da carga daqueles assírios, nós também estivemos debaixo da carga do pecado, debaixo do poder de Satanás, até Jesus Cristo vir. O homem estava fadado ao fracasso, até Jesus Cristo vir. O homem estava indo na avenida para o inferno, até Jesus Cristo vir. O homem estava sem nenhuma força de reação, mas Jesus foi para nós e é para nós aquilo que Ezequias foi para a sua geração. E o que é que ele foi, presbítero? Veja bem, Ezequias nasceu como uma resposta de Deus à fraqueza imposta pelo jugo de escravidão, que veio por acaso, por uma aliança mal feita. Veja bem, este povo de Judá, como um animal com jugo sobre os ombros, estava impossibilitado de se libertar. A ideia do texto é de um animal que está transportando peso, mas aquele que o possui não lhe dá liberdade para pastar, não lhe dá liberdade para se alimentar, porque quem possui sabe que se esse touro, esse animal, se alimentar e ganhar força, ele não vai mais obedecer ao seu dono. Ele sabe que se este animal ganhar força, ele não vai mais estar debaixo do jugo. Satanás também sabia que se Jesus morresse em favor de nós, nós receberíamos forças e não estaríamos mais franzinos espiritualmente. Iremos reagir ao ataque de Satanás. Veja, Judá é como um animal de carga. Judá é como um animal que não tem poder de reação, está debaixo do jugo, está trabalhando sem receber nada. E a Bíblia diz que Ezequias vem como uma resposta. Presbítero, não compreendi ainda o caminho para concluir aqui. Veja bem, porque esta é uma mensagem de uma aplicação única, pois o nome Ezequias significa Deus fortalece. Então, se Judá é um animal que está fraco, é um animal que não tem poder de reação, Ezequias nasceu com uma resposta de Deus, dizendo: você está fraco, você não consegue se libertar, mas eu estou enviando alguém que irá fortalecer vocês, e o jugo está sobre o vosso pescoço será quebrado por causa da unção. Presbítero, eu não entendi ainda, fecha a Bíblia.
unção descrita aqui, muita gente pensa que é a unção do óleo, pegar óleo e colocar na cabeça ungindo, mas não é isso. Eu tenho uma tradução melhor para isso. Quando eu li o texto eu percebi algo. A ideia de unção aqui, no texto original, é gordura. Por causa da gordura, o jugo será despedaçado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Judá é como um animal magrinho, sendo obrigado a trabalhar, sem ter direito de se alimentar. E Ezequias chega e diz assim: eu vou saltar você, para você ir pastar um pouquinho. Come, Judá, come, Judá. Vai comendo, Judá. De onde vem esse alimento? Do céu. Porque Ezequias resolveu obedecer a Deus. Diferente do seu pai Acaz, decidiu orar, jejuar, santificar o povo, abrir a porta do templo e adorar ao Senhor. E ele vai alimentando a Judá. Ele vai alimentando Judá. E por que é que Senaqueribe se levantou contra ele? Porque Senaqueribe percebeu que se aquele povo voltasse a buscar ao Deus Todo-Poderoso, eles não iriam mais obedecer a sua ordem. Eles iriam entender que eles tinham força em Deus para conseguir vencer aquela dificuldade, para conseguir resgatar aquilo que tinha outrora. Presbítero, não compreendo. Eu traduzo para você. Até Jesus, nós estávamos debaixo de carga de pecado, de escravidão. Nós estávamos debaixo do poder de Satanás, do seu governo. O diabo dizia cheira e cheirávamos, dizia vai e íamos, bebe e bebíamos, volta e voltávamos. Não tínhamos poder de reação, mas Jesus é aquele que desceu do céu, não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E diz para você nesta noite: você está fraco, eu vou te fortalecer. Reage. Se você ainda é escravo do pecado, se você deixa o diabo ditar a ordem na tua mente, no teu coração, na tua casa, é noite de receber gordura para reagir, para reagir, para reagir. Reage. Não deixa o diabo pisar você, não. Humilhar teu sentimento, não. Te envergonhar, não. Reage, filho. Reage, filha. Deus é com você. Eu devolvo o microfone. Paulo diz: tal o terreno, tais serão os que procederem dele. Tal o celestial, tais serão os que dele nascerem. O que isso quer dizer? Você tem uma decisão a tomar nessa noite. O terreno é Adão, o celestial é Jesus. A quem você atribui a sua paternidade? Porque enquanto eu não reconheço a Jesus na minha vida como meu Senhor e adoro a Ele em espírito e verdade, eu continuo sendo filho do primeiro Adão. E enquanto eu sou filho do primeiro Adão, é como se eu fosse o filho de Acaz também. Percebe aqui o contraste? Nós temos Acaz e o primeiro Adão. Nós temos Ezequias, o segundo Adão. Ou seja, Acaz e o primeiro Adão. Ezequias, o segundo Adão, que é Jesus. Temos contrastes. Nós temos uma decisão a tomar. Ou nós seguimos o exemplo do Acaz, ou seguimos o exemplo de Ezequias. Ou seguimos o exemplo de Adão, ou seguimos o caminho de Cristo. Entende? Enquanto você continuar
nos mesmos pecados de Adão, desobediência, você será escravo do diabo. E ele vai ditar tudo na tua casa. Ele vai ditar seus pensamentos. Aonde você vai, você deixa de ir. Mas se você decidir ser um filho de Cristo Jesus, pelo sacrifício vivo da cruz do Calvário, então quem rege a sua vida não é mais o pecado, não é mais o diabo, não é mais o inferno, mas é Jesus Cristo de Nazaré. E ouça, Ezequias vai para o templo, adora a Deus, e naquela noite, enquanto Judá foi cercado pelos assírios, liderados por Senaqueribe, pela oração de Ezequias, de alguém que se cansou de viver envergonhado, de alguém que não aceitou viver sendo escravo, de alguém que não aceitou mais ser escravo do álcool, da nicotina, da prostituição, de alguém que não aceita mais viver por baixo. Pela oração dele, Deus enviou um anjo, e o anjo matou a todo o exército de Senaqueribe na mesma noite. Se você nesta noite se posicionar em Cristo e dizer: Cristo, eu não quero mais o cigarro, eu não quero mais pinga, eu não quero mais prostituição, eu não quero mais fofoca, eu não quero mais a mentira, eu não quero mais nada que vem do diabo. Jesus Cristo vai libertar você, porque o jugo pode ser despedaçado por causa da unção, mas você precisa decidir. Se decida hoje. Para de levar uma vida espiritual de brincadeira, de qualquer jeito, porque enquanto for assim, o diabo vai mandar em você será escravo. Mas se você se rebelar hoje, a primeira vez que eu cito uma boa rebelião, essa aqui é uma boa rebelião, se rebelar contra o império dele, contra a força dele, contra o poder dele, Cristo pode te alimentar e te fortalecer. Veja, nesta noite, tente observar pelos olhos da fé. Eu consigo perceber pessoas como animais, fracas, oprimidas, machucadas, feridas, envergonhadas, mas eu vejo um Jesus hoje, assim como um bom samaritano, se aproximando do fraco, se aproximando do ferido e alimentando a ele, não com gordura simplesmente, mas com maná que desce do céu. Receba hoje alimento celestial, receba hoje adrenalina do céu na veia, para dizer para o diabo: na minha vida manda o Pai, manda o Filho, manda o Espírito Santo na minha casa, porque a rua não manda, se a igreja não manda, não manda. Quem manda é Deus Pai, é Deus Filho, é Espírito Santo. Eu estou dizendo não hoje para o pecado, para o inferno, para Satanás, e dizendo sim ao céu, a graça, a palavra, ao poder, a misericórdia, ao céu, ao renovo, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito. Diga sim para o céu e haverá libertação. E eu profetizo sobre a sua vida a libertação. Quem está fraco, receba alimento do céu hoje, para começar a dar a paga para Satanás. Oh, glória! Você não sai fraco dessa reunião envergonhado,
cabisbaixo, sofrido, de cabeça baixa, mas sai debaixo de vitória, de fortalecimento, pois o nosso Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força aquele que não tem nenhum vigor. Receba força para se rebelar contra o inferno, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Deus, eu declaro fortalecimento sobre o teu povo e libertação, poder de reação. E enquanto ele está aqui te adorando, envia um anjo lá, conforme o Senhor enviou, para abençoar a Ezequias, lá na casa dele, na casa dela, na parentela dele, na parentela dela. Visita os cômodos daquela casa, visita, meu Pai, a sala, a cozinha, o banheiro, os quartos, visita o quintal e vai expulsando todo demônio, todo espírito maléfico que está lá, que traz pânico, traz dores, escravidão, que traz pesadelos, que suga, que limpa a força desse homem, a força desta mulher, esse sanguessuga espiritual. Eu declaro hoje, está repreendido, partido, cortado, humilhado, envergonhado, toda ferramenta preparada para a tua vida não vai prosperar. O segredo é nisso. Aplauda o Senhor,